Muito bem, estamos na lição de número 10 com o título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Essa lição é muito importante porque muitas seitas e muitas pessoas também não conseguem entender que através de Adão entrou o pecado no mundo e, portanto, todos nós pecamos. Há pessoas que então dizem: ah, mas eu nunca fiz uma coisa cruel, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, mas dentro de nós está gerado esse pecado. Nós chamamos de carnalidade. Então veja bem, a Bíblia é bem clara em dizer, porque todos pecaram, e tem um versículo também que fala que o nosso pecado não é a semelhança do Adão, ou seja, o Adão pecou de uma forma na desobediência, talvez o pecado que alguém cometa hoje seja um outro tipo de pecado, e a pessoa então entenda da seguinte forma: não, o Adão é que errou, eu mesmo não estou errado. Na verdade, todos nós somos errados, todos nós pecamos, e nenhum de nós conseguimos de nós mesmos dominar a nossa carnalidade, de nós mesmos dominar o pecado. Somente através do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós podemos vencer o mal, vencer o pecado e nos manter na presença do Senhor. Isto coberto pelo sangue de Jesus, ou seja, é sempre pela misericórdia de Deus. O texto está dizendo em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, o pecado ele está presente na vida de todo ser humano. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 14. Então essa lição que nós estaremos analisando aqui, ela é muito interessante para que nós possamos entender que o primeiro Adão pecou e o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é perfeito. Então o primeiro é terreno e falhou, o segundo é celestial, é dos céus e venceu todas as coisas por nós. Então, se através do primeiro Adão nós temos tanta dificuldade, não conseguimos vencer o pecado e colocamos tantos empecilhos, tantas barreiras, o último Adão é perfeito. Jesus é perfeito, morreu na cruz do Calvário e nos dá força para vencer o dia a dia. Amém? O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, a extensão dessa corrupção humana. Então ele vai dizer, porque todos pecaram, ali no Romanos também, capítulo 3. E agora nós vamos estudar, começando aqui na primeira parte, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Então em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 2, nós vamos descobrir. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim. Então Adão, ele tinha liberdade, ele tinha um livre-arbítrio e ele poderia comer de todas as árvores do jardim. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal é que ele não poderia tocar. Alguém às vezes faz esse questionamento, por que essa árvore estava ali? Na verdade, era um teste para Adão. Por quê? Porque o Senhor não nos fez como um robô para fazer tudo aquilo que ele programou, mas o Senhor nos deu livre-arbítrio, liberdade, porque essa liberdade que ele nos dá, na verdade, quem conhece essa liberdade, quem conhece a Jesus, sabe que sempre o Senhor Jesus, ele nos atrai, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Então tem pessoas que pensam que o crente, ele é forçado a viver fora do pecado, ele é martirizado, e que a vida do crente é muito difícil. Ao contrário, nós temos liberdade e escolhemos estar na presença de Jesus, e fugir da aparência do pecado. Não que o crente seja perfeito de forma alguma, nunca jamais foi. Então, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, na verdade, é quem? É a serpente. E no Apocalipse deixa bem claro, os títulos dessa serpente. Diz assim, e foi precipitado o grande dragão, porque houve uma batalha no céu, o dragão e os seus demônios, seu batalhão, batalhou ali contra o arcanjo Miguel e o seu batalhão, e diz assim, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então aqui é dado esses títulos, antiga serpente, por quê?
Porque houve essa rebelião, o querubim ungido da guarda para proteger, que nele havia todo instrumento de música, e ele vê nele, né, uma beleza exuberante, e ele tenta, né, ou ele imagina poder ser semelhante ao Altíssimo. Então nós vamos ver aqui, ó, era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então a palavra do Senhor aqui nos traz esse entendimento através desses versículos, e diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então o próprio inimigo, ele fala assim, ó, subirei acima das mais altas nuvens. Ele fala também que fará o seu trono, né, o seu reinado no norte. E também ele diz assim, ó, serei semelhante ao Altíssimo. Então veja bem, Satanás é o pai da mentira, mas mesmo com toda a sua mentira, quando ele diz serei semelhante ao Altíssimo, é um exagero impossível de acontecer, mas como ele é o pai da mentira, ele poderia dizer assim, serei maior que o Altíssimo. Então mesmo ele sendo o pai da mentira, ele não conseguiu expressar isso. Então ele fala serei semelhante ao Altíssimo, que também é impossível, porque Deus é infinito, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas, e ele é lançado por terra. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à sua rebelião, né? E uma parte desses anjos continua em prisão. Então a Bíblia também nos ensina que Satanás, ele está ao derredor, bramando como leão, os seus demônios operam juntamente com ele, que são o reino das trevas, né? Mas a Bíblia também fala de alguns anjos que estão presos, esperando que o juízo, diz assim, ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então tem lá também anjos que estão presos, reservados para o juízo. Isso também é confirmado em Judas. Essa é uma possível. Aqui o autor diz, né, essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Não é uma possível explicação, essa aqui é a explicação para a origem dos demônios, que são os anjos que trabalhavam lá, que também faziam parte o querubim ungido da guarda para proteger, né, que se transforma em Satanás, se transforma em inimigo de Deus, e ele também comandava ali alguns anjos. E diz a Bíblia então que caiu com ele uma terça parte desses anjos. Se caiu uma terça parte, significa que 2/3 permaneceram com Deus. Ou seja, se você fizer uma contabilidade simples, a cada um demônio para te atentar, tem 2 anjos de Deus para te guardar. Amém? Essa intromissão, né, da serpente ali no Éden, ela vai ali, conversa com a mulher, e interessante que quando a serpente vai fazer essa tentação, ela diz assim para a mulher, você foi orientada a não comer de nenhuma das árvores do jardim, somente dessa aqui, que seria a árvore, né, da ciência, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a mulher diz, não, o meu mandamento, a minha ordem, o que me foi ensinado, que eu posso participar de todas as árvores do jardim, menos dessa. Então a mulher sabia do mandamento de Deus, sabia da orientação de Deus. Então Deus nunca vai deixar você cego, Deus nunca vai deixar nenhum ser humano sem ouvir a sua palavra, sem ser o convidado. Então Jesus convida a todos. Há pessoas que às vezes dizem, né, mas lá numa tribo indígena, onde ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Então veja bem, não se preocupe com isso. Nós devemos levar o evangelho a toda criatura, mas se por acaso alguém lá numa tribo indígena, lá no meio, né, no meio da Amazônia, se ele morreu sem conhecer Jesus, não se preocupe, porque Deus tem lei para morrer, Deus tem lei para julgar os que morreram sem lei. No item 2 aqui, no item 2, foram abertos os olhos de ambos. Então, quando o casal comeu do fruto proibido, interessante também, que as pessoas fazem muita graça, né? Isso fica no cotidiano, e de repente tem pessoas que até acreditam nisso. Quando fala ali, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto não é um fruto conhecido, não é maçã, não é pera, não é um fruto conhecido, é um fruto específico daquela árvore, né? E também não é a intimidade entre o casal, porque a intimidade entre o casal foi criada por Deus, foi feita por Deus, e ela também é santa. Tanto é que tem o casamento, que é o matrimônio, é uma das coisas mais sagradas por Deus. Então nós temos que sempre procurar ensinar isso para as pessoas, para que elas não tenham um entendimento errado. Então era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. A morte espiritual, pois morte significa separação. Então quando Deus fala com eles que quando comer certamente morrereis, não era a morte física primeiro, mas sim espiritual. Então diz aqui em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então o nosso pecado faz separação. Jesus Cristo veio para quê? Para perdoar esse pecado, para nós chegarmos até o Pai e rogarmos ao Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos ser atendidos. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou
anunciam a vinda do Redentor. Então, lá em Gênesis 3:15, o próprio Deus anuncia, né? Quando o homem cai, Deus nunca foi pego de surpresa. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse, Pedro também confirma. Então diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, você, Satanás, ferirá o calcanhar de um homem que vai nascer da mulher. Você vai matá-lo, mas ele vai te pesar a cabeça. Ou seja, o inimigo matou Jesus ali na cruz, né? Os nossos pecados levaram Jesus até a cruz. Então o inimigo, até na hora da cruz, ele tentou desvirtuar Jesus, dizendo assim: tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas Jesus, ao morrer na cruz, ressuscita ao terceiro dia. Desta forma, ele pisa a cabeça da serpente e vence todo o mal por nós. Aleluia. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. E com ele entra o quê? A morte. Então, por que nós sabemos que todos pecaram? Porque todo ser humano hoje morre. Então, por isso que nós herdamos essa carnalidade, herdamos né, essa tendência. Então, nós temos a natureza caída do Adão. Essa natureza está em nós e só Jesus pode restaurá-la. Tá certo? Então, a Bíblia é bem clara quanto a isso. No item 3 aqui, a consciência da queda no Éden. A consciência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma sua realidade. Então, como que ela passou a todos os homens? Porque o Adão é o primeiro homem. Então, todos que vão sendo gerados agora, estão sendo gerados segundo a sua natureza. A sua natureza é a natureza caída. Então, Deus tanto sabia que isso ia acontecer, né, que ele providenciou que é a solução. Então, hoje nós estamos olhando só para o problema e não para a solução. Tem pessoas questionando: por que colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque deixou o homem cair? Não, veja bem, ele mandou Jesus, seu único filho unigênito, para morrer por nós. Então, o primeiro Adão errou, mas o último Adão é perfeito. Então, abrace o último Adão, abrace Jesus, fica com Jesus, né? Vamos parar de reclamar e adorar o Senhor e fazermos parte desse projeto maravilhoso de salvação de Deus. Então, aqui é claro em dizer: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, portanto, por isso que todos também todo ser humano também morre. E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15:49: e assim como trouxemos a imagem do terreno, quer dizer, do Adão, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, de Jesus. Então, do jeito que Jesus ressuscitou o terceiro dia, e ressuscitou o terceiro dia, corpo glorioso, está vivo para todo sempre, nós teremos um corpo glorioso. No arrebatamento da igreja, quem está vivo será transformado, quem morreu em Cristo será ressuscitado em corpo glorioso, e juntos vamos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa de Deus. O item 4, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, com o corpo, alma e espírito, todo. Então nós estamos totalmente corrompidos. A Bíblia é bem clara em dizer, viu? Então o intelecto e a vontade do homem está corrompida, a consciência e a razão do homem está corrompido. Tudo diz respeito à extensão quando diz tudo, né? Nós estamos falando dos pés à cabeça. Olha como que a Bíblia fala aqui, ó, dessa forma, ó: porque sereis ainda castigados se mais vos rebeliareis. Então que está falando sobre Israel, que sempre vive em rebelião. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Quer dizer, a cabeça e o coração fraco, enfermo, doente, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Ou seja, em nós o pecado está, ele é considerado também uma enfermidade, né? Como se fosse uma lepra. Então nós estamos do alto da cabeça até os pés, nós estamos contaminados pelo pecado. Só Jesus perdoa esse pecado. Então está escrito aqui, né? Olha só: serão feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecia com óleo. Então está dizendo aqui, então, a representação do pecado é a lepra, é a enfermidade. Então nós estamos do alto da cabeça até os pés. Então todo ser humano nasce com essa natureza caída. Agora não confundamos uma coisa, viu? Uma criança, um bebezinho morreu. Veja bem, ele tem a natureza caída, sim, mas ele tem pecado? Não deu tempo dele pecar, porque o homem, para pecar, ele tem que nascer, crescer e ter o entendimento do bem e do mal. Então foi isso que Adão e Eva teve ali, o entendimento do bem e do mal. Então a criança não tem o entendimento do bem e do mal. Então crianças estão salvas, né? Fique seu coração em paz. O ser humano está incapacidade de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. Então o ser humano caído,
com os nossos próprios esforços, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Então até mesmo, né, o nosso livre-arbítrio está contaminado. Mas através desse livre-arbítrio que a gente consegue escolher tanto, né, e tanto para o lado do mal, nós também agora, pela misericórdia de Deus, a convite do Espírito Santo, nós também vamos chegar até Deus. E a língua nossa, né, como diz ali em Tiago, aqui ele diz assim, ó, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Então a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. O que é que nós vamos escolher? É uma escolha. Então nós vamos ver em Apocalipse capítulo 22, 17, diz assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem vem, ou seja, Jesus está convidando, venha. O Espírito Santo está convidando, venha. E está dizendo assim, ó, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, então quem quiser, tome de graça da água da vida. Todo ser humano hoje tem sede. Todo ser humano, o ser humano hoje está à procura de uma saída, e essa saída é o Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está tocando em cada vida, em cada coração, e Deus usará a tua vida para levar esta palavra. No parte 2, a heresia que nega o advento do pecado. Então vamos ver aqui, ó, no item 1, o pelagianismo. O pelagianismo é uma heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, e viveu de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, né? E letra A, conteúdo doutrinário. A princípio, sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Olha o cuidado que nós precisamos ter, viu? Então tem heresias que elas vêm encobertas. Por quê? Porque a heresia nunca é só uma mentira, ela é uma mentira misturada com verdade. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, porque quando ele colocou sua teoria, ele já havia morrido, né? Mas Celestio, que foi um jurídico romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes dessa ideia. A fonte da doutrina pelagiana foi escrito mais pelos seus opositores, que os opositores escreviam o pensamento dele para se opor, porque ele mesmo não deixou nada por escrito, né? Mas os seus discípulos, os seus apoiadores, acabaram comprando essa ideia e trazendo então essa ideia. Com certeza sobre a teologia dele se resume assim, ó, o ser humano não nasce em pecado, então já está errado, nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, está errado, afeta diretamente a todas as pessoas. Não existe pecado original, errado, existe pecado original. Não existe corrupção geral do gênero humano, errado, existe corrupção geral do gênero humano. Então você vê que a doutrina dele é completamente errada, né? Ela foi refutada no concílio de Éfeso em 431. Então aqui na letra B, resposta bíblica, o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e por isso, então isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estabeleceu a toda a humanidade é Adão. Então a Bíblia deixa isso bem claro, né? Tanto é que hoje todo mundo, quando vai brincar, fala, o Adão lá não devia ter pecado. Então, aqui a Bíblia deixa bem claro, dizendo assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Então, alguém fala isso, né? Ah, mas eu não fiz aqui pecado do Adão, não. Do Adão você não fez, você faz um outro pecado, porque todos nós pecamos. Nós não temos força de resistir ao pecado sozinhos, só através de Deus e do Espírito Santo. Tá certo? Então, a evidência incontestável dessa transgressão do pecado está clara no versículo que diz, né, que através do Adão entrou a morte. Então todo ser humano morre. Então é claro que essa natureza adâmica está sobre todos nós. Então está confirmado isso. E todos nós também sabemos que sozinhos nós não conseguimos resistir ao pecado, não conseguimos vencer o pecado. É só pela graça e misericórdia de Deus. No item 2 aqui, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui-se que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo ao mundo. Então, nós temos que entender que Jesus morreu pelos nossos pecados. O Jesus homem morreu pelos nossos pecados. 100% homem, 100% Deus. Como Deus, não teria como ninguém matá-lo. Mas ele não usou da sua deidade em benefício próprio. E ele vem em forma humana e morre por cada um de nós. Então, diz assim, ó, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura, também tem tradução que fala de loucura para os que perecem. Mas nós somos daqueles que entendemos a verdade bíblica, aceitamos essa verdade bíblica e estamos aqui, né,
nos aperfeiçoando nessa verdade bíblica para que possamos estar vivendo ela durante toda a eternidade. Nós vamos agora para a parte 3 da nossa lição. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias hoje. Então vamos ver esses pensamentos, né? Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, tá certo? Que negam a queda lá no Éden, e também o movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Os mormons, eles creem da seguinte forma: a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Então é um erro doutrinário também dos mormons, né? Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Olha só o que eu falei, mistura uma verdade com uma mentira. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado? Sim, eu não sou responsável pelo pecado do Adão, mas a natureza deles está em mim. E eu peco, não o mesmo pecado dele, mas peco um outro pecado. Não adianta eu falar mal do Adão, porque eu sou um pecador também, preciso da misericórdia de Deus, do perdão do Senhor. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e o ponto de vista dos outros também, para nós sabermos conversar, né? E saber dialogar com as pessoas. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, importa saber identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o Evangelho que conduz à salvação. Então sempre conversar com as pessoas com muita educação, com muito carinho, com muito amor, né? Diz a Bíblia assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, todos nós somos pecadores, e Paulo inteligentemente diz, né: ó, eu sou o principal dos pecadores. Quantas vezes a gente quer se intitular como o principal dos pecadores, né? Quantas vezes a gente se sente tão mínimo, né? Mas não tem como nós falarmos isso que Paulo já falou, tá certo? Então às vezes a gente brinca e fala: eu sou o segundo principal pecador. Lucas capítulo 12, versículo 12: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. Então o Espírito Santo vai te dar graça para falar às pessoas e falar com carinho, com amor, né? Sair debatendo e vencendo o debate com as pessoas. No item 2, o perigo, né, dessas falsas doutrinas. As pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examinam os seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é um drama do nosso século. Analfabetismo bíblico, ou seja, você não conhece as doutrinas da sua igreja, e qualquer um que vem te leva para qualquer seita, né? Esse é um perigo, tá certo? Conclusão: mesmo neste estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal, né? Deus não nos abandonou. Tanto é que Jesus, ele vem da descendência ele vem de Abraão, Isaac, Jacó, vem do Davi, vem de Judá, vem de Davi. Então Jesus nasce em forma humana. Deus prepara uma nação para ele nascer, uma família para ele nascer, e ele vem para morrer pelos nossos pecados, se entregar pelos nossos pecados. Então a Bíblia diz assim, que Jesus nos vivificou juntamente, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Lembra do versículo? E isso não vem de vós, é dom de Deus, é a graça é um favor imerecido. Vamos para as nossas perguntas. Quem é o autor do pecado? Segundo a Bíblia, é a serpente, a antiga serpente, né? Que é Satanás. Satanás significa inimigo de Deus, diabo significa enganador. Item 2, qual a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Lá em Romanos 5:12 diz assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Quer dizer, então todos morrem, né? Então todos nós temos essa natureza caída do Adão. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Parte 3, pergunta 3, em que se resume o pelagianismo? Resumo: o ser humano não nasce em pecado, estão errado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, estão errado. Não existe pecado original, está errado. E não existe corrupção geral do gênero humano, está completamente errado. Nós somos testemunha disso, né? Você consegue vencer sozinho o pecado? Não, só pela misericórdia de Deus. Na pergunta 4, qual a evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? É a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é justamente a morte. Pergunta 5, quais grupos religiosos representam hoje as ideias, né, do pelagianismo? São os reencarnacionistas, a ciência cristã, né, que é um movimento, e os mormons também têm esse pensamento herético. Então que Deus possa nos ajudar a entender que somos pecadores, sim, mas Jesus Cristo falou: vinde a mim todos descansados e sobrecarregados, porque o pecado também cansa. Às vezes a pessoa tem um prazer de uma coisa pecaminosa, daqui a pouco sua consciência fica martirizando, porque dentro de nós tem um sopro divino, tem uma consciência que nos acusa, e só Jesus pode perdoar os pecados. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.